Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigo do canal Universo Equestre. Esse é o Tô na Pista, comigo, Luiz Fernando Monzon. Sempre recebendo um grande profissional, uma grande história, um grande personagem do Universo Equestre. Hoje eu recebo o primeiro veterinário. Sempre dizem que, numa competição de 3 dias, o primeiro dia é da qualidade do cavalo, o segundo dia da destreza, do conjunto, responsabilidade do cavaleiro e o terceiro dia é do veterinário. Se você não tiver um bom, provavelmente você não vai conseguir um bom resultado. Você pode participar de diversas maneiras no canal, como colaborador, como anunciante. Conheça nosso Media Kit, associe-se a nós e ajude a fazer crescer ainda mais o Tô na Pista no canal Universo Equestre. Ao meu lado, Fred, Dr. Fred, veterinário, tem uma passagem muito longeva dentro da Sociedade Hípica Brasileira e em vários outros estados, como Mato Grosso do Sul. Fred, muito bem-vindo. Me conta aí agora o que você anda fazendo, quem são teus maiores clientes e quais são as novidades dentro da medicina veterinária desportiva. Ô Monzon, obrigado, é uma honra participar desse programa, um programa que realmente estava fazendo falta no meio hípico, né? Porque é um programa que leva a voz de vários profissionais para muitos profissionais que ainda precisam de informações. Eu parabenizo você, o Adel, por esse programa e espero que tenham muitos programas como esse ainda. Com relação ao veterinário, a gente trabalha em várias áreas, né? Presta assistência em várias áreas aqui, como em Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul também. Já estive em São Paulo prestando assistências, né? Em Curitiba, em Belo Horizonte. Então a gente roda bastante, né? Então a gente tem uma gama de profissionais que às vezes querem o nosso serviço como pontual em determinados concursos, né? Alguns de assistência, né? Então nosso trabalho é muito mais preventivo hoje em dia do que o curativo, porque hoje em dia o preventivo sai muito mais barato do que o curativo. Você cuidar de um cavalo que está com problema sai muito, hoje em dia os custos são muito grandes. Então, o que a gente tem que fazer e está se tornando mais fácil para a gente o preventivo. Por quê? Porque determinadas terapias evoluíram bastante. Hoje a gente tem o apoio de uma fisioterapia intensa, né, que a gente pode prestar durante o concurso e antes do concurso para manter o cavalo sempre numa performance boa, né? Porque é importante o cavaleiro se sentir cômodo, confortável e confiante no animal. Se o animal não tiver uma boa performance, isso vai interferir diretamente na qualidade do salto do animal, né? E graças a Deus, a gente com as novas terapias, de imagens, de fisioterapia, a gente tem agregado bastante na medicina veterinária. Para quem está há muito tempo no esporte, né, a dificuldade que a gente tinha antes de conseguir um exame, por exemplo, de raio-x, né? Vinha, o equipamento era grande, pesado, e aí tinha que levar para revelar. Hoje em dia isso é praticamente imediato. Imediato. Eu acabei de fazer um exame de compra aqui na escola de equitação, então o resultado já sai imediatamente, né? Porque você vê as imagens. Antigamente você tinha que pegar, mandar revelar em algum lugar, às vezes você não tinha que escolher um local, aí você andava 150 quilômetros para revelar. Hoje em dia na hora. E o pior, a radiografia não ficou boa. Não ficou boa. Vamos ter que voltar lá. Mais 150 Hoje em dia você vem e na repete. hora e repete na hora, né? A facilidade hoje em dia
os aparelhos evoluíram de uma tal forma, então não só a radiografia, como a ultrassonografia. No caso, quando eu entrei na Ípica em 86, né? A gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar como estagiário, depois em 87 eu comecei a trabalhar lá. E olha, não era só imagem não, radiografia para fazer era um custo, o proprietário não deixava fazer. E outra, passar sonda, nasogástrica. Uma vez eu estava passando uma sonda, passou um proprietário montado a cavalo, que era um alemão grande, eu acho que você deve lembrar dele, ele trabalhava com joias, ele falou, esse cavalo vai morrer. Eu falei, mas por quê? Quando passa a sonda geralmente morre. E hoje em dia é a coisa mais prática que a gente faz, primária no atendimento de uma cólica, né? Tirar aquela pressão do estômago. Para quem não sabe, o cavalo é um herbívoro não ruminante. Depois a gente explica com mais calma, eu prefiro até que o doutor conte. Mas a coisa fundamental no cavalo é que ele não pode regurgitar, ele não consegue vomitar alguma coisa que está lhe fazendo mal. Ao contrário, a natureza criou uma válvula que protege o estômago, porque se você comer bastante e sair correndo, provavelmente você vai se aliviar regurgitando a comida. E no caso do cavalo, para ele era a morte. O predador sabia direitinho o rastro dele. Então a natureza protegeu o cavalo para fugir do predador, mas ao mesmo tempo tirou dele qualquer condição dele ser aliviado. Isso você consegue com a sonda. Isso você consegue. Você tem a cárdio, que é um esfíncter, né? É muito fibroso, ele não tem o poder de liberar e fazer a regurgitação ou o vômito que a gente faz naturalmente. O cavalo não faz, então você precisa passar a sonda. E a gente sabe que o cavalo é um herbívoro pastante, né? Então ele pasta, anda e isso facilita a sua digestão. O que acontece? A gente pega o cavalo e encocheira. Prende ele na cocheira. E dá a ração, né? Então ele fica limitado e às vezes a ração, pelas as condições climáticas, às vezes por uma má ração, um problema de boca, ele tem as indisposições que são as cólicas, que são grandes problemas para a gente. Começa a ração fermentar um pouquinho, ela exatamente. Cria gases, ele não consegue expelir o ar também, vai provocando dor, a musculatura toda se contrai. Exatamente, né? O estômago do cavalo não é uma coisa grande em comparação ao tamanho dele. Sim. Então uma dilatação do estômago, uma das cólicas mais dolorosas é a dilatação do estômago. Se você não passar prontamente a sonda, você pode até ocorrer a ruptura do estômago e o animal vira óbito. Aí não tem o que fazer realmente. Não tem mais o que fazer. Então realmente... Ele entra em sepsemia. Entra em sepsemia e choque e morre em algumas horas. Da boca ao ânus, o cavalo tem cerca de 30 metros de caminho para a comida. Normalmente o que o teu cavalo está estrumando agora, começou a caminhar ele na pista. Por que o cavalo estruma? Porque você provoca esse natural movimento, os movimentos do intestino peristáltico começam a funcionar e o cavalo estruma. Ele está estrumando a ração de 36, 48 horas antes. Todo esse caminho foi passado. Outra coisa, o volumoso, dentro da tua experiência, ele pode chegar a quantos % da alimentação total do dia? Olha, aí depende bastante, porque o que você tem? Se você tem uma área como essa que você pode deixar o seu cavalo pastar, você vai precisar de menos volumoso. Mas se você não tem, como lá na Ípica, você não tem um local onde o animal... Vários clubes ainda não têm a condição ideal do que o cavalo pudesse caminhar. Então você precisa usar bastante volumoso. Aí depende do tamanho do animal, né? Pequenos maneges na Europa, o que eles fizeram? Eles criaram os andadores. Então o cavalo trabalha para a sua equitação e aí à tarde ele fica ali meia hora andando ao passo para um lado, andando ao passo para o outro, às vezes alguns até mais tempo que isso. Isso facilita demais a digestão do cavalo. Isso, inclusive na Ípica, há pouco tempo, né? Sociedade Hípica aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Você não tinha um andador. Hoje você tem, que foi um oferecimento do Dr. Túlio, né? Túlio Severo da Sabem. Eu era veterinário dele, ele queria consertar a esteira. Isso. Né? Eu falei, Túlio, melhor do que consertar a esteira é você colocar um andador, porque você tem um redondel que ninguém utiliza. Um redondel baixa utilização e que dá trabalho a 6 cavalos por vez. E um andador era para um de cada vez, uma fila danada, uma complicação, além de o cavalo só andar numa direção. Então ele pediu, então faz para mim o orçamento, eu fiz o orçamento, indiquei a firma, né?
E eles colocaram, e hoje um andador é extremamente utilizado. Você vê na sociedade, na hípica paulista e na Santa Maura você tem os andadores também, né? E isso realmente melhora bastante a qualidade do animal, né? Isso você pode, porque o animal muito tempo na cocheira, aí vem aqueles vícios que Sem você dúvida. bem conhece, né? Morder, de engolir ar, que é um problema sério para o cavalo, que dá aí a cólica gasosa. Para o cavalo ósseo é a ferramenta do diabo. Exatamente. Ele só vai aprender bobagem. Quanto tempo um cavalo fica fora de uma cocheira? Em alguns clubes, menos de 2 horas Exatamente. por dia. Pois é. Herbívoro bastante. Uhum. Cocheirou 2 horas, livre entre aspas. Sim. Né? Trabalhando, mas com trabalho controlado. Ele não faz Exatamente. aquilo que ele sente necessidade, sim aquilo que você deixa ele fazer. E isso melhorou bastante porque nós temos hoje em dia os nutracêuticos, né? Uhum. Que melhoraram a absorção da ração, do alimento, né? A digestão melhoraram também. A digestão do animal, melhoraram a performance, isso melhorou bastante. A microbiota do cavalo, né? A gente tem ajudado bastante com os nutracêuticos. Uhum. Os próprios medicamentos, né? Melhoraram, evoluíram bastante. A gente usava muito, né? Você sabe disso, a gente usava muito medicamento humano, né? Sim. Se usa ainda? Se usa. Mas a nossa indústria farmacêutica veterinária melhorou bastante, né? Sem dúvida. E Andou isso, 50 anos em 10. Com certeza. Exatamente isso. O Monzon andou 50 anos em 10. A gente teve uma evolução muito grande. Como você disse, dos aparelhos e tudo, realmente evoluíram assim demais. Isso nos dá muita tranquilidade hoje em dia você tratar um animal. Você que quer o bem-estar para o seu cavalo, venha visitar o Aras Arion, em Itaipava. Asfalto até a porta com conforto e segurança. Aula de equitação, amplas cocheiras e pessoal especializado. Dependências completas, restaurante e um café da manhã inesquecível. Pistas, piquetes e estruturas para bem te atender. Acesse agora arasarion.com.br. O próprio prêmio, né? A necessidade da competição e a vontade de grandes proprietários e cavaleiros de ter o cavalo no seu auge, no melhor possível, fizeram com que a indústria corresse atrás desta necessidade. Surgiu a clientela e o mercado não acompanhava. Hoje em dia a gente tem vários bons produtos, inclusive muitos deles feitos no Brasil, que produzem esse resultado desejado, né? E são doping free. Você pode usar durante concurso, competição, tudo isso. Eu sei que você tem uma ideia meio polêmica e eu também um pouco em relação à coisa do doping. Porque em determinadas situações a gente vê como o médico, né? O médico estuda para poder ajudar seu paciente, fazer com que ele tenha o bem-estar possível. Os veterinários hoje, com as regras da competição, exatamente porque o ser humano, que é difícil, né? Muito. Tenta ter vantagem competitiva usando a farmacoterapia, então qual foi a solução adotada no esporte? Não pode dar nada. Você não pode dar nada. Se o cavalo não está bem, essa prova você perdeu, né? Alguns tentam burlar, são pegos, são punidos, então muito cuidado com isso. Agora, na parte dos, como é que você me disse o termo? Nutracêuticos. Em vez de farmacêuticos, nutracêuticos, você pode usar à vontade. Isso é uma coisa muito importante da gente divulgar. Nós temos bons laboratórios hoje no Brasil que, mais uma vez, isso aqui é o canal correto de vocês mostrarem toda essa evolução que aconteceu. Exato. É um canal propício para isso, né? Para você realmente mostrar aquilo que a indústria brasileira tem feito, né? A gente tem grandes laboratórios aqui no Brasil trabalhando com isso, né? E isso cai diretamente no bem-estar, porque o problema, o Brasil é um país continental. Você vê pessoas vindo de Fortaleza, do Nordeste, para São Paulo, Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, vai de Fortaleza para o Rio Grande do Sul. Às vezes a pessoa não vai, porque as nossas estradas ainda não são ideais. Os nossos caminhões também ainda não são ideais. O transporte aéreo ainda não é viável, muito caro. Muito caro, inviável. Então, às vezes fica difícil para o veterinário, mesmo você fazendo um acompanhamento antes para o cavalo viajar, é uma viagem
traumática, né? Eu já fui de caminhão, já fiz essa experiência de pegar cavalo em São Paulo, receber, porque vinha, cavalo caro. Já fui de caminhão para ver e realmente é desconfortável. Imagina para o cavalo, que fica naquela posição, quase não se mexendo, as curvas, por exemplo. Ele sai de um estresse que é o voo, imediatamente quase ele entra em outro, Exatamente. que é caminhão. E aí curva, freada, não é? Então é por isso que a gente às vezes fica meio assim com relação ao antidoping, você às vezes não poder medicar um cavalo que acabou de chegar, porque o cavalo chega na semana, e se você der uma substância que vai cair no antidoping, aí você acaba inviabilizando. Você imagina um cavalo participar e você pega no antidoping, né? E teve aquele gasto, porque é um gasto muito grande, né? Sem dúvida. O veterinário sabe disso. Hoje em dia os veterinários fazem contas porque eles querem o melhor para o seu animal e para o seu proprietário sem onerar muito, porque é um esporte caro. Então, se a gente não tiver essa proporção, fica inviável para a pessoa competir, né? Então, a gente tem que ajudar, facilitar. Os nutracêuticos estão aí para realmente melhorar, né? Para a gente poder ter uma competitividade. Porque num campeonato a gente precisa preservar o que? A isonomia. Aí um cavalo que é do Rio de Janeiro, está competindo no Rio de Janeiro... Em casa, está levando vantagem de quem viajou 1000 quilômetros. Exatamente. Não é? Isso precisava ser mais, não só estudado, mas conversado, mais debatido no âmbito geral, principalmente no Brasil, que é diferente de uma coisa da Europa, né? Você conhece muito bem os concursos na Europa, nos Estados Unidos, você sabe que tem uma diferença muito grande, né? Sim, os trajetos são menores, né? Exatamente. Estão perto uma coisa da outra. As estradas são boas. São excelentes, os caminhões são melhor preparados, você tem um controle climático dentro do transporte. Né? Exatamente. Eu já vi caminhões, inclusive, que o cavalo tem acesso à água durante o transporte. Se ele sente sede, ele pode beber. Geralmente tem uma câmera, o cara vai acompanhando. Isso alguns caminhões aqui no Brasil você tem. Já tem, a gente está inclusive vendo aí desenvolver bastante o transporte de animais, mesmo rodoviário hoje, num nível 10 furos acima do que a média, não é mais aquele caminhão que no sol esquenta, de noite congela. O cavalo fica sempre com uma temperatura constante, isso é super importante. Né? Que cede o fundo, né? Que às vezes até o fundo está podre, tem de tudo isso. Tudo acontece nesse nosso esporte. Fred, a tua especialidade hoje, o que te chamam mais para resolver? Qual é a coisa que você vê que o esporte está provocando mais lesão? Você conhece a Oxer Corretora de Seguros? O seguro equino é essencial para proteger nossos cavalos contra uma variedade de riscos. Para mais informações, siga no Instagram Oxer Seguros e entre em contato conosco via WhatsApp, através do QR Code abaixo. Cara, hoje em dia, a gente, com a evolução do piso, né, você mudou um pouquinho as claudicações, né, que é o principal do cavalo de esporte, é a claudicação. Claro que a performance, né, você melhorar a performance, isso também passa pela claudicação. A claudicação não é só, é um casco, é um boleto, é um tendão, não, é a musculatura também, é a parte articular toda do cavalo, o movimento, né? Hoje em dia se trabalha muito com movimento, né? Então, isso hoje em dia é o que mais se chama. Meu cavalo está com um problema, não estou conseguindo fazer uma curva, né? Aí você vê que não é uma questão de claudicação, é uma questão de você examinar o cavalo, porque você tem o esqueleto todo. Você tem claudicações até de coluna, de pescoço, que você acha que é um problema de mão, de casco, você vê o cavalo mancando, mas não é, é de cima. Então, abriu muito o leque, né, do veterinário sobre essa responsabilidade do movimento do cavalo, você trabalhar o movimento do cavalo. Né? Essa sutileza entre a manqueira e a claudicação, você explicou agora. Quando ele diz claudicação, nem sempre é o cavalo mostrar que está com um membro dolorido. É uma dificuldade de fazer determinados movimentos que às vezes se evidencia para um lado e não para o outro. Exatamente. Que às vezes facilita o cavalo diminuir, mas ele não consegue alongar o galope. Exatamente. Às vezes a gente tem até uma certa dificuldade de ver com o cavalo no trabalho, tá? Às vezes precisa colocar numa câmera para você ver em câmera lenta,
Mas o profissional, principalmente o profissional que monta, ele dá esse feedback pra gente. Pô, Tem que Fred, saber falar, tenho dificuldade com isso. exatamente. E aí você tem que saber exatamente. E não se são todos profissionais. É Você claro tem- que não. São Tem profissionais. cavaleiro que está trotando na pista há 10 minutos, o cavalo mancando e ele não Exatamente. sentiu. Não os grandes cavaleiros. Não, lógico que não. Lógico que não. Mas você ainda tem. Você tem cavaleiros inexperientes. Uhum. Não que sejam ruins, são Claro bons que não. cavaleiros, mas são. Estão em evolução, estão Exatamente, aprendendo. estão em evolução. E às vezes você vê. Você vê bem isso quando você fica na beira e vê os cavalos trabalhando, né? E você vê que, pô, aqui o cavalo está um pouco desigual. E às vezes ele não tem tanta experiência de... Os jovens cavaleiros deviam fazer muitos cursos com inclusive veterinários que se disponham a explicar o movimento do cavalo, qual é a dinâmica, não é? A isso aí. biodinâmica do cavalo, Biodinâmica, para ele começar a ler o cavalo dele quando ele começa a trabalhar. Eu vejo muito comum alguém sair da cocheira com o cavalo, né? Com as rédeas alemãs famosas. Exatamente. Meu pai dizia que era gilete na mão de macaco. É. A rédea alemã é uma coisa tão complicada de ser usada que quem poderia usar nem precisa dela, faz de outra forma, faz mais natural, não é? Exato. Mas o mais importante é o cavalo pisou na pista, dá 4, 5 passos, o cara agarra aquela rédea alemã, dobra a cabeça do cavalo, a musculatura ainda não está aquecida, os tendões não estão ainda no ideal, e ele começa a dar pernada e puxar na boca, e o cavalo vai para a pista. Toda vez que ele vai para a pista com aquilo, ele vai falando assim, hoje é dia daquele sofrimento, hoje é dia daquela coisa Exatamente, horrorosa não que é me prazeroso, dói. né? Não é prazeroso para ele. A coisa melhor que você pode ter é um cavalo que entra na pista disposto a trabalhar, disposto a entender aquilo que você está pedindo. E, fundamentalmente, gente, ele tem que pré-aquecer as suas partes para depois ser utilizado. Evita muitas lesões sempre que você for começar um trabalho, 10 minutos caminhando ao passo, mas é mínimo 10 minutos. É o tempo da musculatura se soltar, o cavalo fazer o balanceio, Alongar. esticar o pescoço. Muitos deles vêm ainda com um pouquinho de pó de serragem na narina. É mais comum ainda eles esticarem o pescoço e darem pequenas tossidas, que eles expelem aquilo. E aí quando você nota que o cavalo relaxou, está na hora de começar o trabalho. Não é para pegar a rédea alemã e apertar tudo e começar daí, não. Vai fazendo a coisa sutilmente cada dia, mas pegando um pouquinho mais, cobrando um pouquinho mais. E, fundamentalmente, uma coisa que meu pai sempre falava, você já ensinou? Por quê? Porque você está cobrando. Você está cobrando do cavalo. Mas você já ensinou o que ele é para fazer? Você sabe todos os passos para chegar até onde você está cobrando do teu cavalo? Peça a alguém que te ajude. Porque eu vejo muita gente cobrar do cavalo uma coisa que ele absolutamente não sabe o que é. E qual é a defesa do cavalo? Ele reage de uma forma, apanha. Reage de outra forma, toma uma pernada. Reage de outra forma, toma um tranco na boca. Na hora que ele acerta, era a hora do cavaleiro então, né, se ele fosse experiente, acariciar, agradecer e relaxar para ele entender, quando eu fizer isso, é tudo que ele quer, ele vai me dar uma boa vida. E nessa hora que o cavalo faz bem, é aí que o cara insiste mais, aperta, aperta, aperta e olha para fora e diz, poxa, hoje ele fez o que eu quis. Exatamente. Caramba, você fez tudo ao contrário, amigo. Não é por aí. Aí a musculatura sente, né? E a grande parte das lesões advém de um trabalho, nesse caso a gente pode falar, um trabalho errado. Sim. Então, começa a trabalhar, as lesões vão aparecendo, vão sucedendo e vira a lesão de esforço repetitivo. Famosa. Exatamente. Chega um ponto que você causa um dano maior, que aí você realmente precisa do veterinário. Mas aí o veterinário já sabe que o problema vem de um trabalho. Mas é complicado, é difícil. Se você tem um bom diálogo com o proprietário, com o cavaleiro, você, Monzon, vamos mudar aqui, porque eu acho que esse cavalo não está gostando desse tipo de trabalho, vamos ver o que a gente pode fazer para aliviar. Depois você volta com o seu trabalho, né? Mas esse estreitamento entre o cavaleiro e o veterinário tem que ser bem transado, bem amarrado. Para não aquela coisa de você falar, olha, você monta teu cavalo quantas vezes por semana? 6 dias por semana eu monto. Eu digo, olha, passa a montar 3 bota para rodar. Usa o trabalho à guia, usa o mandador, se você tiver a oportunidade, coloque seu cavalo um dia para nadar.
não é? Exatamente. Tudo isso vai contrabalançando, Isso vai aí. ajudando o cavalo a recuperar daquelas micro-lesões que são naturais no dia de A gente trabalho. tem que botar o cavalo como um atleta top. Uhum. O cavaleiro também precisa ser um atleta também, né? Quem fazia muito isso, Tomás Magalhães, né? Sim, Antes e depois que ele subia no cavalo, ele fazia os alongamentos os alongamentos, a coisa. Eu E me lembro Bete dessa parte. Assaf, Bete teve uma Assaf história também, vitoriosa. também, que teve Sempre. um podcast aqui com vocês, foi espetacular. Ela né? é muito divertida, bacana. minha Muito querida bacana. amiga Bete. Muito bacana. Estou aqui, ó, no Parque Olímpico General Eloy Menezes, o avô da Elizabeth Exatamente. Menezes Assaf. História do cavalo, né? Isso. Exatamente. Você vem Então, bastante aqui na escola, Fred? tenho visto alguns cavalos aqui, né? Tratamento. Hoje, particularmente, eu vim para examinar um cavalo para compra, né? Uhum. E sexta-feira já vou voltar aqui também para fazer um outro exame de imagem mais acurado, né? Com profissionais que se especializaram nessa parte de imagem que a gente não tinha, né? Sim. Hoje nós temos e a gente tem que ter a humildade de chegar assim, não, essa parte é do colega, Sim, é ele que vai fazer. é ele que vai fazer, né? E a gente troca ideia e procura direcionar o melhor para o cavalo. Porque é impossível dominar todas as áreas ou investir em todos os equipamentos. Eu me formei, veterinários são 21 médicos em um. Isso é a maior estupidez hoje em dia que Com tem, certeza. né? Antigamente tudo bem, mas hoje em dia não, né? Cada um tem sua especialidade e a gente precisa respeitar isso. Exatamente como a medicina humana, né? Exatamente, Não tem aquele é. médico de família que fazia do parto a... Com certeza. Não funciona. Ele vai ser ruim ou mais fraco em alguma área. Exatamente. Então, se você tem a oportunidade, né, de grandes laboratórios, de grandes profissionais que se dedicam àquela área, utilizem-se. E isso é assunto para o Tô na Pista. Todo mundo que tiver com um serviço diferenciado, equipamentos que chegaram ao Brasil há pouco tempo, o lugar é esse. Vem aqui e mostra para a gente esse serviço que a gente tem todo interesse do mundo em mostrar. Fred, Exatamente. a gente ia conversar aqui até o Tem dia muita acabar. história. Monzon, eu conheço você há vários anos também. Mais de 6 meses, vai, quebra o galho. Um pouquinho. Da sua qualidade, não só como cavaleiro também, que eu já presenciei, você montando, você faz um trabalho espetacular, inclusive dá aulas, né? Desde já, Então, hoje menos. tá mais nessa parte, que essa empreitada nova aí, que eu acho espetacular. Uma coisa que eu converso muito com o Adel também, quando a gente fica lá no paddock, né? Eu falei, pô, Adel, expande assim, faz assim, tem algumas coisas que você pode Várias fazer. pessoas acho já bacana. falaram no Adel aqui, eu tenho que explicar. O Adel é um multifacetado, nosso amigo. Foi quem teve a ideia e me chamou para fazer esse projeto. Junto com o Eduardo Lassá, que é outro fantástico, que é nosso diretor. E estamos juntos nessa empreitada, precisando da ajuda dos amigos, precisamos de seguidores e de apoiadores do canal. Você, com esse endereço que aparece aqui, pode entrar em contato e ver que a gente tem espaço para todo mundo. Para quem está vendendo uma borrachinha de bridão, um produto baratinho, e a gente sabe da dificuldade que você tem para falar com todo o mercado, até o dono de um hospital veterinário de última geração, não é? Até aqueles que querem falar com o universo equestre, porque tem um produto financeiro para oferecer. Não é? Exatamente. Há pouco tempo eu tive uma reunião num banco que está fazendo um fundo de investimento em cavalos de salto. Quem é do meio sabe de quem eu estou falando, do Marlon Zanotelli, que tem num banco brasileiro hoje uma forma de você que é arrojado nos seus investimentos entrar e apoiar um cavaleiro brasileiro. Ótimo. Então, isso aqui cabe para todo mundo, mas o mais importante dessas conversas nossas é quem não teve acesso a essa informação ter através do nosso canal. Não é isso? Isso, exatamente. Fred. Forte abraço, meu amigo. Obrigado, Monzão. Muito obrigado. Espero que o seu Botafogo não fique tão bem quanto está indo. Vamos ver. É mais um ano. Brincando aqui, porque futebol sempre tem a ver com o Brasil, né? Eu sou verdade. Flamengo, hoje eu estou sorrindo, amanhã eu posso estar chorando. É assim mesmo. Gente, Tô na Pista é o canal de quem está envolvido no universo equestre. Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Tô na Pista com Luiz Fernando Monzon.